O Brasil está à beira de um colapso. Quando a polícia se volta contra a população, tempos tenebrosos estão por vir. O que está acontecendo no Ceará não é só no Ceará, pode acontecer em vários estados e a gente tem que tomar muito cuidado, que a situação é muito séria. Eu vou tentar explicar para vocês o que está acontecendo. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem? Que bom que vocês voltaram. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. É a sua primeira vez, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, que a gente está quase em 100 mil. Dá essa forcinha pra gente, tá bom? E se você quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro por R$ 7,99, mas aí fica a seu critério, tá bem? Olha, o que está acontecendo no Ceará é muito sério, é muito grave e não é uma coisa que vai ficar só no Ceará com certeza. A tendência é que se espalhe pelo país, por dois motivos. O primeiro, as polícias militares, polícia civil, militar, federal, mas as polícias militares principalmente, que é com a qual a gente tem mais contato, ganharam muito poder, ganharam muita moral desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder. Então eles estão se sentindo cada vez mais que eles podem e estão tomando atitudes que em outros tempos eles não tomariam. Segundo ponto é, as milícias pelo Brasil estão se infiltrando na polícia. Não necessariamente quer dizer que o escritório lá do siciliano Adriano está entrando nas polícias. Mas não, os policiais estão obedecendo a alguns interesses. Obviamente que não são todos e não são em todos os estados. Mas sempre há policiais que estão obedecendo a outros interesses e não só ao bem público. Esse caso do Ceará é interessante para a gente entender o que está acontecendo com as polícias no Brasil. Primeiro, há uma reivindicação salarial. Os policiais no Ceará ganham em torno de R$ 3.200 e eles pleiteavam que esse piso fosse aumentado para em torno de R$ 4.200, R$ 4.500. O governo do Ceará, e como a maioria dos governos estaduais, não estão com dinheiro sobrando para dar esse aumento, porque veja bem, não é reajuste. Não é que você tem um salário e nós estamos negociando o reajuste. Não, é o aumento do piso. Então você tem o aumento do piso mais os reajustes que tem que ter, não é? O governo do Ceará chegou numa medida que era passar de 3.400 para 4.400. Não é reajuste, é aumento do piso. Mas isso é dividido em 3 anos. Então 2020, 2021, 2022, ele ia aumentar o salário, aumentar o salário, aumentar o salário. E em 2022 o salário de 3.400 teria passado para 4.400, mais os reajustes que tem que ter normal, mas o piso ia aumentar em mais ou menos 30%. O que aumentou muito a tensão nesses últimos dias é que o governo de Minas Gerais, que está sem dinheiro, que está quebrado, cedeu. E deu um aumento lá em Minas de quase 42% para os policiais militares. Então, se um estado quebrado está dando 42%, é lógico que os outros estados não vão mais aceitar esse argumento de que não temos dinheiro, estamos quebrados. Agora eles querem mais aumentos. E aí foi um barril de pólvora que foi aceso. A partir de agora, todo mundo radicalizou e quer mais aumento. Os outros governadores até estão olhando torto para o governador de Minas, porque assim, como que você faz isso? E agora? Tem estado que não tem condição de dar aumento e está sendo pressionado. No Ceará, principalmente, desde segunda-feira que eles estão em greve, e é importante a gente saber que, por lei, um policial militar não pode fazer greve, tá? Serviços essenciais não podem fazer greve, polícia, polícia federal, polícia rodoviária, bombeiros, eles não podem, por lei, fazer greve, tá? Uma greve é considerada motim, eles não podem, eles não têm direito de fazer greve. Por dois motivos, né, gente? Um é que são serviços essenciais. A gente não pode ficar sem polícia, a gente não pode ficar sem bombeiro. Então, por exemplo, se tiver um prédio pegando fogo, eu não posso falar, não, é que os bombeiros estão em greve e vai ter que morrer gente queimada aí. É o tipo de serviço que não pode parar, em hipótese nenhuma. É proibido de fazer greve. E outra, no caso dos policiais, é que eles têm armas, né? Como eu vou negociar sem armas com quem tem arma? Né? Por isso que eles não podem fazer greve, porque o que eu posso falar? Se eles falarem, nós vamos fazer isso aqui, eu chamaria a polícia, mas é a polícia que está em greve. E aí, como é que faz? Então, por lei, eles não podem fazer greve, tá? E essa situação radicalizou depois do governo de Minas Gerais dar aumento e tem um outro fator também. Em 2011, já teve uma greve dos policiais comandadas pelo capitão Wagner.
Esse capitão Wagner ganhou muito popularidade por esse movimento grevista de 2011, tanto é que no ano seguinte, em 2012, ele foi eleito vereador em Fortaleza. E em 2014 ele foi eleito deputado estadual. E em 2018 ele foi eleito deputado federal. E agora ele é candidato à prefeitura de Fortaleza. E ele é candidato à prefeitura de Fortaleza, sim, mas de longe nas pesquisas, para ganhar praticamente no primeiro turno. Ele tem mais de 40% de intenções de votos e os outros adversários não chegam a 14%. Então ele está naquela situação que, assim, um ano antes da eleição ele já está ganhando no primeiro turno. Com isso, nós estamos vendo um acirramento dessa disputa. Em Sobral, principalmente, que é a base, que é o berço político do Ciro Gomes e do Cid Gomes, ali a situação ainda está mais complicada, por razões até políticas. Você entendeu? Você fazer alguma coisa ali onde é o celeiro da família Gomes, politicamente é interessante. Então os policiais, essa semana, desde segunda-feira, invadiram o batalhão da Polícia Militar. Num deles roubaram 10 viaturas e levaram embora. Em outros eles entraram de capuz e esvaziaram os pneus das viaturas para que as pessoas não pudessem sair para fazer policiamento. Eles saem pela cidade, lá em Sobral, de capuz, com o corpo para fora do carro, mandando os comerciantes fecharem as lojas. Então ali acirrou essa discussão por razões políticas também. Você tem o celeiro do Ciro Gomes ali, você tem em Fortaleza uma eleição claramente indo para um opositor do Ciro Gomes, ele tem influência sobre as polícias e chegou num ponto em que está tendo um choque político, na verdade. Não é simplesmente uma causa de greve, uma causa salarial, ali está uma situação política, ao ponto do senador Cid Gomes ir para Sobral, que é a terra dele, e falar: eu vou lá resolver essa situação. Ele é senador, ele está licenciado por 120 dias sem receber salário, mas ele foi lá e chegou nessa situação em que não tem diálogo, que não tem conversa. Ele falou: eu vou entrar. Os policiais falaram: não vai entrar. Eu vou entrar, não vai entrar. A greve é ilegal, é considerada motim pela justiça. Os policiais não quiseram ceder. O que ele fez? Certo ou errado, corretamente ou erradamente, ele pegou uma retroescavadeira e falou: eu vou entrar. O que os policiais fizeram? Deram um tiro de verdade nele. Poderiam ter dado tiro de borracha, poderiam ter jogado uma bomba de gás lacrimogênio. Não sei qual seria o procedimento correto, porque, veja, greves não são permitidas. Então você não tem um procedimento correto numa situação que é errada. Né? Então não tem um protocolo para seguir. Em caso de greve, não, porque não é permitido greve. Então não tem a situação certa. Mas teve uma radicalização porque simplesmente não é um movimento grevista. É um movimento político que tem objetivos maiores. E quem está por trás dessa briga política é a família Gomes de um lado e o capitão Wagner do outro, que é uma estrela em ascensão na política cearense. Se ele faz um grande governo na prefeitura do Ceará, ele pode virar governador, de repente ele pode virar um candidato a presidente da República. Né? A gente lembra que o Collor foi um governador de um estado bem pequeno como Alagoas e em poucos, 2 anos, ele já estava presidente da República. Ele teve uma ascensão meteórica quando ele atingiu uma posição de mais destaque. E essa é a situação do momento. Você tem uma polícia que está em greve, você tem várias polícias que estão mais ou menos nessa situação de discutir aumentos salariais e eles estão radicalizando porque eles estão vendo que eles podem. Desde que o governo Bolsonaro entrou no poder, eles estão sentindo que eles podem radicalizar porque eles têm respaldo. O deputado Eduardo Bolsonaro já deu pitaco, né? O vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, já deu pitaco. Quer dizer, o que um vereador do Rio de Janeiro tem que ver com o que está acontecendo em Sobral, no Ceará? Mas eles têm que dar pitaco, porque primeiro que eles não conseguem ficar quietos, eles não têm juízo, eles não sabem que eles podem estar agravando uma situação, e outra porque eles querem ver o circo pegar fogo mesmo. Eles só veem o objetivo político pessoal deles. Se há alguma coisa contra o Ciro Gomes, eles são contra que se dane. Eles não querem saber se a população está sofrendo ou não. O que eles querem é ver o circo pegar fogo. Literalmente, é isso que eles querem. Eles querem piorar a situação. Então, quando chega nesse clima, a situação é muito perigosa, não só no Ceará, não só nos estados em que as polícias estão reivindicando aumento, mas no Brasil inteiro, porque está sendo dado meio que uma carta branca para as polícias. Pode tudo porque eu dou resguardo. O que, na verdade, era o grande trabalho de Jair Bolsonaro.
né? Foi assim que tudo isso começou, dando cobertura para policiais. Isso acabou ganhando o nome de milícias e acabou virando problema quase que sem solução no Rio de Janeiro. Então a situação é muito séria e a gente tem que ficar atento porque isso tem a tendência forte de se alastrar pelo país e nós estamos chegando nesse ponto em que policiais estão amotinados em uma greve que é ilegal e usam as armas que têm, que são para proteger a população, e estão dando tiro nas pessoas, certo? Você poderia dar tiro de borracha, você poderia usar armas não letais como bombas de efeito moral ou bombas de gás lacrimogêneo, mas não, parte simplesmente por tiro porque no meio da multidão ninguém vai saber quem atirou ali, ninguém sabe nem se essas armas são daquele quartel, porque eles roubaram viatura, eles podem ter levado armas, ninguém sabe. Tá certo? A situação é muito séria e nós temos que ficar atentos. Um grande abraço para vocês e eu já fui.